Este é o Curtascast, o seu podcast do Curtas do Evangelho. Aqui nos falamos do Evangelho através da conversa informal. E hoje temos um tema muito interessante. Mas antes, se você é novo aqui, considere se inscrever. Apenas se esse conteúdo fizer sentido para você. E para você que já é inscrito, já curta, dê like. Meu nome é Jorge Vergara. Eu sou do Chile. Eu estou aqui com o meu amigo, meu irmão, Marcos Araújo, da cidade de São Paulo. Marcão, você gostaria de falar um pouquinho do tema de hoje? Olá pessoal, como o Jorge me apresentou, eu sou Marcos Araújo, São Paulo, Brasil. E de maneira honrosa estamos com o meu irmão Jorge aqui e também a sua participação é muito importante para nós. Hoje nós vamos falar um tema muito sério. É um tema sobre a perseguição dos cristãos. Especialmente vamos tratar da região subsaariana da África esse ano, porque foi o tema do Portas Abertas. Para quem não sabe, Portas Abertas é uma rede internacional de apoio aos cristãos perseguidos. Cristãos que perdem suas casas, famílias, que são alienados das sociedades, que eles vivem como indigentes somente por confessar a Cristo como seu Salvador. Então, e o tema deste ano pelo Ministério Portas Abertas foi a África subsaariana, que é uma região onde mais tem crescido os cristãos do mundo inteiro, e apesar do crescimento do cristão, tem também crescido a perseguição. À medida que vai crescendo o cristianismo lá, também vai crescendo a perseguição, especialmente por conta dos ataques da religião islâmica, o ataque extremista. Minha opinião sobre por que nós fomos atacados é que eles queriam que nos convertêssemos ao Islã. E eles esperavam que, ao nos expulsar, teriam mais espaço para as suas vacas pastarem. Quando o ataque aconteceu, senti como se Deus tivesse me abandonado. Comecei a pensar: se Ele é o verdadeiro Deus, então por que permitiu que eles nos atacassem? Onde Ele estava? Onde estava Deus? Por que Ele não agiu? E especialmente as regiões onde a Sharia está tomando poder. Para quem não sabe, a Sharia é quando a lei islâmica, a lei do Alcorão, ele toma poder sobre o governo, ele toma poder sobre a sociedade. Então é imposta a lei Sharia, a lei do Alcorão, para todos. Não importa se você é cristão, judeu, islâmico, não importa, budista, você tem que seguir a lei, ou se você não crê em nada, você tem que seguir a lei islâmica, ao pé da letra, certo? Então, vamos tratar desse tema, trazer também uma introspecção sobre nossos irmãos que estão sendo perseguidos, como uma prova de fé pra gente, o que podemos aprender com eles, como nós podemos apoiá-los. E é isso, irmão. Essa é uma breve apresentação do que será abordado hoje. Nossa, eu acho que é um tema muito difícil, né? Sim. Que mesmo quando a gente não está vivendo, não podemos ficar indiferentes, né? O que você acha, Marcos? Não, totalmente, Jorge. E justamente o Portas Abertas tem feito um trabalho maravilhoso. De fato, eu tomei conhecimento de todas as perseguições que estão acontecendo através do Ministério Portas Abertas. Eu sou muito grato a esse ministério e eu fui descobrir que esse ministério é muito antigo. Eu estava contando para minha mãe falou assim: não, meu pai recebeu a revista do Portas Abertas trazendo a atualização da perseguição mundial. Isso há 40 anos atrás. Eu falei, o quê? Eu falei, é verdade. Aí ela começou a contar a história do irmão André, que, entre aspas, traficava a Bíblia, ele escondia a Bíblia no fusquinho antigo dele e saía viajando nos países onde não podia entrar o cristianismo, onde a Bíblia era proibida, e ele entrava nesses países com Bíblia. Imagina, era risco de vida. E o irmão André ele é o fundador desse ministério, né? Então, sem mais delongas, antes de mais nada, eu gostaria de começar lendo um versículo Hebreus 13:3, que diz o seguinte: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles estivera, e também dos que estão sendo maltratados, como se vocês estivessem sendo maltratados com eles. O escritor de Hebreus, ele nos insta
para nós mantermos nossa preocupação por aqueles que estão sofrendo pela causa do Evangelho. Eu não estou falando daquele que está sofrendo por um problema na empresa, ou por um problema, eu não sei, algum problema, às vezes por sua própria responsabilidade, por erros. Estou falando de gente que puramente por confessar Cristo está sendo mandado embora dos seus trabalhos, do seu trabalho, está sendo alienado da sociedade, está sendo perseguido com risco de morte. E é claro que nós aqui da América do Sul, nós cristãos da América do Sul, talvez nós nunca experimentaremos isso. Apesar que na lista mundial da perseguição, a Colômbia é um dos países onde está o topo da perseguição. Não sei se você sabia, Jorge, mas o povo indígena da Colômbia é zero tolerância aos cristãos. Então todos os cristãos, todos os homens que se convertem, especialmente das tribos indígenas da Colômbia, praticamente atestado de morte, Jorge. Então aqui o escritor de Hebreus ele nos insta a nos preocuparmos, como você falou agora há pouco, não ficarmos indiferentes. Mas essa não indiferença não é só ficar se lamentando, é tomar ação também. Por que nós devemos nos preocupar? Porque a Bíblia nos mostra que nós cristãos somos um corpo só. A igreja é um corpo só. Se o pé está machucando, o corpo inteiro sente. Então, se nossos irmãos perseguidos estão sofrendo, todo o corpo sente. Então, eu gostaria também de ler um versículo que está lá em Romanos 8, 35 a 39. Eu vou resumir que é um pouco comprido, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Angústia? Perseguição? A espada? Perigo? Fome? Nudez? Aqui é Paulo mesmo que escreveu isso. Paulo experimentou muita perseguição. Ele experimentou sofrer violência física, ser aprisionado. Ele sabia o que estava falando. Ele falou assim: o que nos separará desse amor? Porque se Deus é por nós, nos versículos anteriores, ele fala assim, no 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a ênfase aqui não é na nossa capacidade de amar a Deus e amar a Cristo, porque nós, pelas nossas próprias forças, nunca seríamos capazes de seguir a Cristo sofrendo tantas privações. Mas é o amor de Cristo que nos sustenta. É o inverso. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque o amor de Cristo é uma fonte segura. É uma terra, é uma rocha firme. Quem constrói o alicerce nessa rocha não se abalará. Então, se nós estamos padecendo situações severas, o amor de Cristo não nos separará de nós. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Essa é a ênfase. Porque está escrito: por amor de ti somos entregues ao matadouro, como cordeiros ao matadouro todos os dias. Paulo ele faz memória do Salmo 44, que os hebreus sofriam muitas perseguições, sofriam privações, Davi especificamente. Ele trouxe esse versículo à memória para fazer uma referência do que eles estavam vivendo também. Todos os dias nós sofremos perseguições, todos os dias nós somos caminhados para a morte. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar de Jesus Cristo. E queridos, quando eu leio esse versículo, eu não consigo deixar de pensar nos nossos irmãos que estão padecendo situações extremas. E aqui mais para frente vou citar 3 testemunhos reais que o Portas Abertas trouxe na íntegra pra gente. Do pastor Zacarias, da irmã Work e da irmã Yasha, se eu não me engano, se não me falha a memória. São 3 testemunhos de perseguição severa e a mostra de tamanha fé que, apesar dessa perseguição, não largaram Jesus Cristo. Seguiram firme. Mas não seguiram firme só frequentando a igreja, seguiram firme servindo a igreja. Como pastor, servindo, animando o próximo. Você já pensou, você perde seu filho e você anima os outros para não deixar Cristo? O que te parece isso, Jorge? Não, eu acho que é incrível, né? Não dá para entender. Às vezes, o nosso cristianismo é muito superficial, né? Nós temos vidas muito tranquilas, que nós achamos que são tranquilas, né?
Mas temos muitos irmãos sofrendo por a causa de Cristo, que eu acho que é um tema muito grande, né? A gente não tem capacidade de compreender tudo. É verdade. Mas a Bíblia fala, né? Fala que é uma verdade que sempre vai ficar, né? É uma verdade que sempre vai prevalecer, né? Então, mesmo quando nós não estamos nas missões, os nossos irmãos, eles estão, né? Então, é o que você estava falando, que quando uma parte do corpo se dole, todo o corpo vai sentir o dor. Então, não podemos ficar indiferentes, né? Eu acho que é uma realidade que, mesmo quando fica longe de nós, também mesmo, é uma realidade que nos afeta, né? Entendeu? Sim. Uma das coisas que você falou aí, uma das coisas que eu ia falar também, eu fico imaginando a igreja do Brasil. Não sei como tá no Chile, Jorge, mas no Brasil. O irmão da igreja te olhou torto? Não quero mais ir pra igreja. O irmão da igreja te falou um pouquinho mais atravessado. Não quero mais servir a Deus, esse povo é tudo hipócrita. É uma coisinha pequenininha que acontece, o cara já desanima da fé. É uma igreja muito fraca, é uma igreja débil, sem fundamento. Enquanto nossos irmãos estão padecendo, às vezes estão padecendo fome. Estão alienados, estão em condições de indigente, condições de rua, sem saneamento básico. E eles estão triunfantes, é uma igreja triunfante, crescente. Realmente, uma das coisas que me chama a atenção, que Paulo descreve aqui, e está em 2 Coríntios 4, 7, que diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O vaso de barro não tem valor nenhum, só que tem um tesouro celestial nesse vaso de barro, que é a eternidade, é a incorruptibilidade da salvação. Este tesouro está nesse vaso de barro. Qual é o destaque que Paulo está falando assim? Essa vida aqui, queridos, não tem valor. E quando nós enxergamos que essa vida não tem valor, todo sofrimento fica em vão, porque nós estamos olhando para o alvo, que é o valoroso, que é Cristo, que é a salvação, é a eternidade. E logo no versículo 10 desse mesmo capítulo ele fala assim: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Olha só a comparação que Paulo fala. Traga no seu corpo a manifestação da morte de Cristo, que é perseguição, sofrimento, para que assim se manifeste Cristo em nós. Então quer dizer que a matemática de Deus é o seguinte: mais sofrimento, mais Cristo. Menos sofrimento, menos Cristo. Rapaz, quando eu li isso aqui, porque essa vida não tem valor. Porque na mesma medida que manifesta o sofrimento em sua vida, na mesma medida será manifestado Cristo em vós. Você exalará mais de Cristo. Eu não sei como fica a cabeça de um homem depois de passar tantos problemas, mas eu tenho certeza. O cara amadurece. O cara cresce. O cara deve ficar muito mais semelhante a Cristo. Com certeza, né? Paulo chega a dizer lá no livro de Atos que fala assim: contudo, considero minha vida como valioso tesouro para mim. Não considero minha vida como um valioso tesouro para mim, contanto que eu possa completar a minha missão. Paulo está destacando a falta de valor dessa vida. E eu não quero trazer tanto conteúdo aqui, porque ainda quero falar os 3 testemunhos, que pode tomar tempo, mas eu gostaria de falar esse versículo. Paulo fala também o seguinte: parece que Deus nos colocou em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos, como dos seres humanos, consideramos como último, como escórias. Por alguma razão, Deus fez isso com os apóstolos e tem feito isso com muitos irmãos. Irmãos tementes ao Senhor. Irmãos que amam o Senhor. Por alguma razão,
Deus tem tornado esses homens um espetáculo nesse mundo. Esses homens têm sido humilhados publicamente. E eu gostaria, Jorge, de seguir agora contando testemunho de 3 pessoas. São testemunhos reais, na íntegra, que o Ministério Portas Abertas trouxe. Ele mensalmente traz testemunho de pessoas, como que tem sofrido perseguições e como tem seguido triunfante, e como Portas Abertas tem sido suporte na vida deles, que é um trabalho missionário magnífico. Tem outras agências missionárias, tem mais missionários, mas eu estou falando exclusivamente do Portas Abertas. Eu vou trazer aqui, como eu falei no começo, a África subsaariana é o tema da vez, porque ele é a região onde tem mais perseguição no mundo, assim, por volume. Se a gente pega o lugar onde tem mais perseguição por país, é a Coreia do Norte. Ela está em primeiro, é o topo da lista. Você ser cristão lá é atestado de morte. Você vai ser mandado para trabalho forçado, a sua família vai sofrer, assim, uma coisa terrível. E não muda muito na África, porque especificamente esse ano ele trouxe o país Nigéria, porque Nigéria ele é de 82% das mortes que acontecem no continente africano aconteceram na Nigéria, e morte exclusivamente por perseguição cristã. Aqui tem 1.815 cristãos foram violentados sexualmente ou casamento forçado, 3.600 cristãos foram sequestrados, 4.600 cristãos foram mortos, sendo 9 em cada 10 apenas na Nigéria, está escrito aqui. 12.800 casas ou propriedades de cristãos foram atacadas. Gente, 12.800. Coloca 12.800 pessoas num lugar. É muita gente. E aqui segue a lista. 110 mil pessoas se tornaram deslocados na região, indigentes, alienados da sociedade. O povo, especialmente o povo africano, que era da origem da religião islâmica, muçulmano, especialmente essas pessoas que creem em Jesus, recebem a Cristo e se tornam cristãos, essas pessoas em especial são perseguidas ferozmente pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, primos, tios. É uma perseguição feroz, a ponto de morte. Aí eu vou contar a história. Começar a história com o pastor Zacarias. Zacarias ele é da Nigéria e ele pertence a uma tribo, e ele conta, abre aspas, encontrei feridos e vi corpos na estrada. Tudo o que sobrou eram casas incendiadas, incluindo a minha casa, que foi completamente queimada. Na minha casa tentei encontrar minha esposa e meu filho, mas não conseguia. Então verifiquei os quartos, mas só encontrei o corpo deles sem vida do lado de fora na cozinha. Procurei ao redor da casa para ver se achava minha esposa e meu filho, mas não os encontrei. Por fim, chequei. O ataque na aldeia do pastor Zacarias foi apenas um de muitos que aconteceram naquela região. E é claro que aqui é um trechinho da história. Se você pega a revista, tem em PDF, você lê a história completa. Tudo que aconteceu com ele depois disso, né? Porque uma das coisas que fala aqui, por mais que o pastor Zacarias era um homem de caráter, era um homem maduro, ninguém está preparado para passar uma situação dessa. Ninguém está preparado para passar uma situação dessa. E aqui ele conta que o Ministério Portas Abertas deu um suporte, inclusive psicológico, para o pastor Zacarias, né? Deu um apoio para ele poder superar e suportar essas situações. E aqui tem também o testemunho da irmã Work, que conta, eu vou pular um trecho da história para não ficar longo, que fala assim, a parte principal, entre aspas, eles pulverizaram combustível por toda a minha casa, mas eu não percebi. Quando eu cheguei em casa, comecei a preparar as coisas para o jantar, então, quando acendi um fósforo, minhas mãos pegaram fogo. Tentei tirar meu lenço, mas meu cabelo começou a queimar. Minha filha e algumas outras pessoas me levaram ao hospital. Aqui conta que ela foi para o hospital, ficou 3 meses em estado de coma, na UTI. Gente, você já pensou? A sua casa tomada por fogo somente por ser cristã. Aqui conta que era uma mulher cristã, era uma mulher que servia a comunidade, a igreja. E após esse incidente, ela começou a viver na rua. E o terceiro testemunho é da irmã Ayesha.
ela vem do Chifre da África. É uma cristã somali. E ela era casada, o marido muçulmano. O seu marido faleceu, não conta as causas. E ela já tinha escutado o evangelho e a mensagem de Jesus sempre a impactou. Mas por ela ser casada com um marido muçulmano, ela sempre esteve quieta em relação a isso. Depois que o marido morreu, ela se entregou a Jesus, ela começou a frequentar a igreja e tal. E aqui conta que certo domingo, a Ayesha foi atacada de forma violenta. Abre aspas. Quando voltei do trabalho, uma mulher me esfaqueou nas costas em frente à minha casa. Quando virei, ela me esfaqueou de novo, perto do coração. Eu caí e fui levada para o hospital. A Ayesha passou por uma cirurgia para reparar dano interno, o que salvou sua vida. Depois ela soube que não foi uma mulher, foram 3 mulheres. Essas 3 mulheres foram presas. Sabe o que aconteceu, Jorge? A família da Ayesha, da vítima, que é muçulmana, foi até a prisão e rogou para que libertasse as 3 mulheres que esfaqueou a Ayesha, porque as 3 mulheres fizeram o que a sua família não teve coragem. Já pensou a sua própria família dizendo: estamos felizes que minha sobrinha quase foi morta, porque ela se tornou nossa inimiga. Então a história que eu estou trazendo, essas 3 histórias aqui, não são histórias isoladas. Não acontece só com essas pessoas. Ela tem se repetido, tem sido frequente. E eu fico assim, eu não sei vocês, mas eu fico extasiado com esses irmãos que, apesar dessas perseguições, eu não conto o desfecho, mas tudo mostra que são pessoas que seguem perseverante na fé. E eu escuto essas histórias, eu fico assim, de coração partido. Eu fiquei, quando eu comecei a ler esse conteúdo, eu fiquei assim dias, esse conteúdo dando volta na minha cabeça. Rapaz, eu não sou crente. Eu não tenho fé suficiente. Eu não suportaria uma coisa dessa. O que essas pessoas viram em Jesus? Quem é Jesus para essas pessoas? Que tamanha fé? Como que eu posso ajudar? Uma maneira que nós podemos ajudar, Jorge. 3 maneiras que eu gostaria de enfatizar. Primeira, orando e intercedendo por eles, porque orar é você fazer a vontade de Deus na vida das pessoas. Quando você ora por alguém, você por alguma razão, na soberania de Deus, Ele desenhou dessa forma que nós oramos uma pessoa, se cumpre a vontade de Deus. Não é que Deus se convence por nós, mas é a vontade que Ele já tinha é colocada em prática. A segundo tema, orar por todos esses países, onde tem todas essas situações extremas, esses grupos extremistas que estão perseguindo o cristão, que o governo ele possa receber recurso, capacidade de barrar essas pessoas e proteger os seus cidadãos. Esses 2 temas de oração. E o terceiro, dar suporte para essas pessoas. Você não precisa ir para a África, mas você pode apoiar o Ministério Portas Abertas, você pode apoiar algum ministério, algum missionário enviado, você pode apoiar redes que estão servindo de apoio naquele local. E não se engane, uma pequena ofertinha que você faz de $20, por exemplo, por mês, $25 por mês, que não é muito, você ajuda muita gente. Com $25 você pode ajudar famílias. Você pode levar alimento por uma semana inteira para famílias. De pessoas que estão, mais uma vez, deslocadas. Pessoas que estão na rua. Certo, Jorge? Certo. O que te parece, Marcão. irmão? É incrível, né? Não parece verdade. Eu achei que você estava falando de um filme, né? Parece filme, certo? Aham. Mas a coisa é séria, a coisa não é brincadeira. A coisa é séria. Eu não sei se eu consigo transmitir se eu conseguir transmitir a preocupação. E esse trabalho também não é meu, né? É o Espírito Santo que vai transmitir essa preocupação. Eu sei que o Senhor tem me inquietado já faz mais de 1 ano. Fazem 2 anos que eu estou com essa inquietação com relação à missão. Assim, eu não quero jogar pérolas para mim, mas eu, como pessoa física, eu tenho dado suporte financeiro. Pelo menos bimestralmente, eu tenho mandado uma oferta para o Portas Abertas. Porque eu sei da importância do trabalho deles. E quando eu vejo histórias como essa, especialmente, eu fico com mais vontade ainda de aportar para esses irmãos.
Hum. Aham. Tá certo, Marcão. Tá certo. São histórias muito fortes, né? Às vezes eu acho que todo mundo precisa de ouvir. São fatos muito fortes. Não, eu entendo, Rory, porque às vezes a gente fica nesse cristianismo aguado, não sei se você vai entender essa expressão. É um cristianismo superficial, sabe? É um cristianismo cheio de dogmas. Nós vivemos um cristianismo muito aguado, sabe? Não é um cristianismo sólido. Aqui, especialmente, eu acho que Satanás ele achou uma maneira muito inteligente de fazer a igreja ficar aguada. É não mandando perseguição, deixando viver do jeito que tá, com as preocupações desse mundo. Agora você me pergunta, eu já dei como você, eu expliquei como você pode ajudar, mas eu esqueci de falar um tema muito importante. Você pode se inscrever, se preencher um formulário que tem no site do Portas Abertas e se colocar como um voluntário, como um doador. Você vai receber revistas mensais, onde você vai ter conteúdo para você ser atualizado da situação do mundo. E você também vai receber boletos mensais que você pode aportar com pequenas quantias ou médias quantias, o quanto você achar que deve fazer. Eu tenho certeza que essa semente não será em vão. Eu insto vocês que ofertem. O Senhor ama aqueles que ofertam para sua causa, especialmente para ajudar nossos irmãos perseguidos. Tá bom? Meus irmãos, Jorge quer despedir? Muito obrigado, Marcos, por o tema que você falou. Eu achei muito interessante, né? Foi muito bom, foi muito claro. E desejo que aqueles que possam não ouvir a mensagem também fiquem muito comprometidos, né? Sim. É muito importante. Muito obrigado, Marcão. Foi muito bom. Amém. Se quer se despedir, irmão? Sim, gente. Se você não é inscrito no canal, esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se. E para todos que estão aí, dê um like, curta, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos da igreja, nos grupos, que tenho certeza que essa mensagem é importante, é uma mensagem relevante. Porque eu só gostaria de fazer um adendo para finalizar. Eu acredito, Jorge, aí é uma percepção minha, que daqui a alguns anos a África vai ser a base do cristianismo no mundo. Por quê? Por que eu creio nisso? Porque na África é o local onde tem os cristãos mais jovens. Na África é onde o cristianismo mais cresce. E todos nós sabemos de todas as histórias de perseguição, onde tem perseguição tem crescimento da igreja. Onde tem perseguição tem a dissipação do evangelho. Eu acredito que na África vai ser a base do evangelho. Assim como a Europa um dia foi a base do cristianismo, foi enviado missionários para o mundo inteiro, e hoje é uma terra incrédula. Assim como hoje a América do Sul, Coreia do Sul, são terras onde enviam missionários, ou seja, tem sido a base, o sustento do cristianismo, e está encaminhando para a incredulidade. Tudo tem indícios muito fortes para isso. Cada vez mais tem igrejas mais xoxo, como eu falei, aguada. De alguma maneira, os africanos, eu creio que vai ser a base do cristianismo no futuro. Eles vão enviar missionários, eles um dia precisaram de ajuda, um dia eles vão ajudar também as pessoas a voltarem para o evangelho. Tá ok, Cameron? Que os africanos vão missionar nos países mais cristianizados do mundo, né? Vai mostrar o que é ser cristão de verdade. Uau! Impressionante, né? Tá bom, Marcão. Você já pensou, Rory? Desculpa. As pessoas, o que eles sofrem para servir numa igreja, para eles irem para um culto, e hoje a pessoa, se tem que viajar 30 minutos de carro, já não quer ir para a igreja? Eu conheço história de chineses que viajam 3 dias de trem para poder servir numa igreja. Já ouvi história.
para participar de um seminário. 3 dias de trem, viaja o país inteiro para escutar um americano pregar o evangelho. E ele chega pro americano: nossa, eu queria ser igual a vocês, que tem liberdade para ir para a igreja. Aí o americano olhou assim: o quê? Eu queria que os Estados Unidos fosse igual a vocês, porque vocês viajaram o continente inteiro da Ásia para você escutar o evangelho. Lá no meu país, se a pessoa tem que viajar 30 minutos, 1 hora de carro, já não quer ir mais para a igreja. Certo, Rory? É triste também. Tá bom, Marcão. Muito obrigado por tudo que Mas, você irmão, falou hoje. Deus abençoe todo mundo. Para todo mundo. Que essa Muito palavra obrigado. encontre terra fértil. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Valeu, Marcão. Tchau, pessoal. Abraço.